Bom, gente, nada é por acaso. Eu ia jogar no YouTube o quinto parágrafo que a gente tinha acabado de ler. E quando eu ia jogar no YouTube, eu encontro com uma conferência dada por Jacques Alain num tal de 6º Congresso da Associação Mundial de Psicanálise, ocorrido em 2008. Onde um tal Ricardo, isso na Argentina, apresenta a Associação Mundial de Psicanálise como tendo sido fundada em 1992, um pouquinho antes da fundação da EOL, a Escola de Orientação Lacaniana. Eu que estava no campo freudiano nessa época jamais soube disto. Tinha uma movimentação para fundar a Associação Mundial de Psicanálise, até aí onde eu chego. Eu saí da escola quando ela foi fundada, entre 94 e 95. Em 95 houve um congresso aqui no Rio, a Imagem Rainha. O meu trabalho foi publicado anonimamente, como os outros eram índices justificados. O que me coube foi o do Jorge de Symptômes, da conferência. Mas eu, pessoalmente, já não estava mais na escola, eu autorizei a publicação. Não ia estragar uma coisa que já estava sendo feita enquanto eu ainda estava na escola. Mas eu já tinha retirado meu nome porque a parte do Rio de Janeiro, que era fundada por regiões, já tinha sido fundada. E eu, no dia seguinte que foi fundada, saí porque eu não queria justamente explicar a vocês a questão das fitinhas e passos e etc. Bom, o que me chama a atenção é o seguinte: o cidadão que convidou Jacques Alain Miller se chamava Ricardo, para uma conferência sem título, num grupo que ele disse que foi recrutado sem chamar ninguém, e tinha 1.700 pessoas dentro de um auditório, todo às escuras, gigantesco. E o Jacques Alain Miller ficou muito surpreso. Mal sabia o Jacques Alain Miller que você esbarra na Argentina com um analista por metro quadrado. Analista não no sentido que Lacan está dizendo aqui que o analista tem que ser, mas justamente no sentido que Lacan está dizendo que o camarada não é, né? No 5º parágrafo. Por favor, vocês têm que ser analistas e parar de serem psicólogos. Eu não consegui, naquela época, encontrar analista. O que eu vi eram muitos kleinianos se dizendo muito ligados, interessados no estudo de Lacan, mas eles não conseguiam assimilar Lacan. Não sei se agora já aprenderam. Em 2008, o camarada convida Jacques Alain, que é um homem cheio de ideias próprias, para uma conferência sem título. E Jacques Alain disse que passou 13 horas, da hora que o homem convidou até a hora que ele iria dar a conferência sem ideia, ele que é um homem cheio de ideias. Esse senhor também falou que o Jacques Alain, desde 1981, fazia um seminário chamado Seminário de Orientação Lacaniana. O que nós aqui no Brasil falávamos era no Seminário de Jacques Alain. Ninguém sabia o nome disso, pelo menos dentro do mundo onde eu andava aqui no Rio. Bom, as 1.700 pessoas estavam todas no escuro e Jacques Alain então começa a dizer que ele estava se sentindo como se ele estivesse em análise, porque ele só via a cara do Ricardo e o resto tudo no escuro. Era um mistério para ele. E aí ele vai... Eu no início pensei que ele ia fazer como o Gödel. O Gödel foi dar uma conferência, quando encarou aquele auditório, ele ficou 2 horas parado sem dizer uma palavra, né? Falei, pronto, o Jacques Alain está fazendo uma conferência de Gödel ao contrário, porque ele ia falando lentamente, contando isso que eu estou contando para vocês, falando da falta de inspiração e
e dessa situação de surpresa, de como é que junta 1.700 pessoas, de repente, sem aviso nenhum. Ora, muito fácil na Argentina, se junta até 1.700 e pouco, né? E aí ele vai falando devagarzinho, até que ele toma Freud, Fliess, e isso e aquilo, e com jeito ele vai falando da posição do analisante, do analista, e a gente não pode se achar... o que a gente é? A gente é um especialista do inconsciente, mas esse especialista em termos... Ele vai falar que cada um tem consciente, não, cada um aloja um inconsciente. Aos poucos ele vai, muito de leve, marcando a posição do analista, que o analista não deve se precipitar. Então, o Jacalan fala exatamente o que o Lacan está falando nesse 5º parágrafo, que eu acabei de ler para vocês, de uma maneira educada, lenta. Ele é lento o tempo inteiro, ele é calmo o tempo inteiro, e ele, quando ele vai fazer uma palavra ouvida por aqueles argentinos, ele pergunta: não é assim que se diz? Daqui a pouco é assim que se diz, né? Então ele tem uma expertise, uma maneira de lidar com aquela, vamos chamar de ignorância. Ignorante é o que ignora, daquele povo, muito hábil, o que completamente não caberia ao Lacan, né? Vocês veem da maneira como Lacan fala, ele fala tipo: olha, você não é assim, você agir assim, você está agindo como psicólogo, esse negócio de você querer se precipitar não pode. O Jacalan fala de uma maneira como se olha, pensando bem e tal. E eu achei tão interessante a conferência que eu queria recomendar a vocês. Ela é uma conferência de 2008, ela é do tal 6º Congresso da AMP, ela é feita na Argentina e ela está no YouTube. E ela é uma complementação educadíssima do que está neste, justamente, parágrafo 5 do Função e Campo da Palavra, da 2ª parte, do símbolo e linguagem como estrutura e limite do campo psicanalítico. E eu acho que não foi à toa, foi no sentido do acaso mesmo, aristotélico, que ela veio parar na minha mão na hora de eu descer no YouTube o parágrafo que eu estava lendo para vocês. Então, por favor, eu faço questão de complementar isso antes de entrar no 6º parágrafo agora. Tá bom? Bom, vamos ficar por aqui.